Como o Pedro já falou, a gente está há mais ou menos um mês falando sobre os 7 pecados capitais. A gente está há um mês reconhecendo a nossa condição pecaminosa na nossa natureza humana. E mais que isso, dizer que somos pecadores, a gente tem dito quais são os nossos pecados. Temos dado nome aos bois e, para além de dizer sou pecador, a gente tem conseguido dizer sou guloso, sou um glutão, sou avarento. A gente está conseguindo dar nome aos bois. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a avareza. Pode passar. Gente, essa é a arte, ficou muito legal, né? Fotografia da Leane. Volta um. Quem montou a arte foi o Júlio, né? Essa arte tem sido aí divulgada pelas mídias, pelas redes sociais. A gente vai falar hoje sobre a vaidade. O que é vaidade? Trouxe para começar uma definição do dicionário Aurélio, que nem sempre nos ajuda muito, aqui também não ajudou muito, mas eu trouxe. A vaidade lá está como qualidade de quem é vão, inútil, sem solidez nem duração. Fatuidade, ostentação, sentimento de grande valorização que alguém tem em relação a si próprio e futilidade. Como eu falei, não ajuda muito. Então a gente vai buscar algumas outras referências para compreender o que seja vaidade. Pode passar, amor. A vaidade, o orgulho e a soberba, eles estão extremamente relacionados. Semana passada o pastor Pedro pregou sobre a soberba, e aí é possível que hoje a gente repita alguns conceitos e algumas coisas, porque são coisas muito relacionadas. Alguns autores durante a história chamam até do mesmo nome, outros vão separar. Então pode ser que algumas coisas se repitam, como por exemplo, esse é uma obra do Dante Alighieri do século XIV. Ele escreveu o Inferno de Dante, bem famoso, e ele vai escalar isso daqui, é o purgatório para o Dante. E aí ele coloca o orgulho, ou a soberba, ou a vaidade. Esse daqui é uma escala para se chegar ao paraíso, ao céu. Para ele, o vaidoso, o orgulhoso, ou o soberbo é o que está na escala mais distante. E ele vai falar que esses são o capital dos pecados capitais, é o que mais vai gerar outros pecados. Pode passar, amor. É possível você vencer todos os outros pecados e ser vaidoso por isso, ser orgulhoso, ser soberbo por isso. E aí eu trouxe o exemplo desses dois caras aqui. O primeiro é Francisco de Assis, que no leito de morte dele, ele ficou frustrado com a ordem que ele criou, porque ele realmente acreditou que ele tinha criado uma ordem muito boa, a mais pobre, e essa ordem no fim da vida dele já estava enriquecendo, já estava tendo alguns bens, então ele morreu frustrado, morreu vaidoso, porque achou que tinha criado realmente a melhor ordem do mundo. E esse daqui é Santo Antão, não sei se vocês conhecem a história dele. Ele passou, diz a tradição, né, que ele passou mais de 100 anos no deserto sendo tentado pelo diabo, e todo dia ele era tentado a cometer um pecado diferente. Ele venceu todas essas tentações durante 100 anos. Depois de 100 anos, o diabo abandona ele, fala, bom, esse cara não vai cair em nenhuma tentação, mas quando ele abandona, ele cai de joelhos no chão e agradece a Deus, porque agora finalmente ele pode ser santo. Ou seja, foi um vaidoso por ter vencido todos os outros pecados. E aí eu trouxe aqui um vídeo bem rapidinho de uma série, Bible Series. Eu não encontrei nem em português, nem em legendado. Então eu mesmo tive que legendar. Então, tá meio ruim a legenda aparece antes da pessoa falar, mas dá pra entender. E os primeiros 20 segundos eu também não consegui. Mas não tem muita importância não, a parte importante eu consegui. They're all Jews. How can they live with themselves? Our own people working for Rome. These people make me sick. Collaborators. Let's move on. Eu acho que aí eles estão falando, Jesus, não anda com essa galera aí não, que eles não prestam, né, Leane?
A stinking vermin. You should keep your distance from them. 2 men went to the temple to pray. One a Pharisee, and the other one a tax collector. The Pharisee prayed, God, I thank you that I'm not like other men, thieves, adulterers, or this tax collector. But the tax collector didn't even look up to heaven. He said, God, have mercy on me. I'm a sinner. God bless the tax collector, not the Pharisee. Bom, eu trouxe esse vídeo. Ele é meio hollywoodiano, assim, as viradas de cena, não sei o quê. Mas eu acho muito legal essa passagem. Primeiro, me toca muito no sentido de revelar como que Deus, de fato, escuta a nossa oração. E essa relação dos dois, de Mateus e Jesus, ele é muito interessante, assim. É Jesus falando, olha, eu escutei a sua oração. E vai falar um pouquinho do fariseu que se orgulhou por não ser como os outros pecadores. Então é possível você vencer todos os pecados e ser vaidoso por isso. Mas ainda compreendendo o que é a vaidade, é a vida vivida para os outros. Tanto vaidoso quanto soberbo, orgulhoso, ele está sempre em função dos outros. E aí se ele encontra alguém que ele julga que é mais feio que ele, menos inteligente, ele vai se sentir envaidado por isso, vai se sentir orgulhoso por isso. Se ele encontra alguém a mais que ele, mais inteligente, mais bonito no julgamento dele, ele vai se sentir invejoso por conta disso. Então é alguém que vive em função dos outros. O vaidoso, ele vai sempre buscar alguma forma de aparecer. A vaidade do mundo é aparecer. O vaidoso sempre quer ser notado, aplaudido. Ele sempre vai buscar alguma forma de ser notado, de ser aplaudido. Se ele não consegue ser aplaudido, ele vai encontrar alguma forma de inquietar as pessoas, de apurrinhar as pessoas, para que, nem que seja apurrinhando, que eu seja notado. Agradar a si mesmo é orgulho, agradar os outros é vaidade. Então a gente vai perceber que orgulho, vaidade, soberba estão aí muito relacionados um com o outro. E é isso. É uma pessoa que vive se comparando com os outros. E aí, o primeiro orgulhoso, o primeiro vaidoso da história da criação é o próprio Lúcifer. A partir do pecado dele que vão gerar todos os outros pecados. Lúcifer é um arcanjo, a tradição nos conta, um arcanjo que se comparou com Deus e quis ser como ele. Se comparou com os outros arcanjos, se achou mais bonito, se achou mais inteligente. Eu acho que eu posso governar. E aí foi expulso do céu por conta disso. Expulso pelo arcanjo Miguel, cujo nome, na tradição hebraica, Mihael, significa quem como Deus. Lúcifer quis ser como Deus. E aí Miguel diz no próprio nome dele quem pode ser como Deus. Ninguém. E aí em Isaías e em Ezequiel contam a história dos dois. Alguém pode ler para mim? O primeiro? Fazendo favor. Sua soberba foi lançada na sepultura junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações.
Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. Alguém pode ler o segundo relato de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15? Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirarei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Ezequiel 28. E aí existe uma obra de John Milton na modernidade que fala que quando ele chegou aqui, ele vai falar no inferno, ele falou: eu prefiro ser senhor do inferno do que escravo no céu. A gente sabe que existe uma heresia aqui, a gente viu na pregação em defesa do inferno, que o inferno ainda não foi inaugurado, mas no abismo onde ele chegou, ele preferiu ser senhor nesse lugar do que escravo no céu. Você vê tamanha vaidade, tamanho orgulho, tamanha soberba. E aí, a partir desse pecado de Lúcifer, a gente tem a queda da humanidade relatada em Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis. Homem e mulher também quiseram ser conhecedores do bem e do mal. Tiveram também essa vaidade de serem donos dos próprios destinos deles, ao invés de ficar lá no Éden, sobre os cuidados de Deus, quiseram tomar conta da sua própria vida, quiseram conhecer o bem e o mal, caíram na tentação da serpente de Lúcifer, e isso afetou para sempre a história da humanidade. É aí que a humanidade cai em pecado, e é a partir daí que ela necessita da remissão de Deus. Um próximo exemplo bíblico é a história dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Ambos ofertam, fazem oferendas para Deus. Deus não aceita a oferenda de Caim. Ele fica chateadinho com isso, não recebeu o aplauso de Deus, fica chateado, mata o próprio irmão. Um próximo exemplo é o exemplo de Babel. A humanidade, existem algumas interpretações que vão falar que nesse momento o povo descobriu novas técnicas de construção civil, descobriu novos materiais, e achou que com as próprias mãos deles, com os próprios esforços deles, eles poderiam construir uma torre tão grande que tocasse Deus, que chegasse aos céus. Foram vaidosos por isso. E aí, a Bíblia tem muitos outros exemplos que a gente poderia citar aqui a noite toda, mas eu gostaria de trazer também dois outros exemplos da tradição da mitologia grega. A primeira é o início da Guerra de Troia. Em Ilíada é contado que a deusa Hera ou Eris, deixa eu ver aqui. A deusa Eris não é convidada para uma festa dos deuses, fica chateada com isso, e aí ela leva uma maçã de ouro e coloca no meio da roda de todas as deusas e fala: para a mais bonita. E aí elas vão disputar entre elas quem que é a mais bonita. Palas Atenas, Hera e Afrodite disputam especificamente entre elas, vão até Zeus. Zeus não quer julgar isso, e aí manda esse julgamento para Paris, que era um mortal, e aí ele escolhe, todas essas três dão ofertas para ele, ele escolhe a oferta de Afrodite, que era a paixão da mulher mais bela do mundo. Mas aí esse exemplo é para enfatizar como que isso vai afetar na vaidade dos deuses, assim. O próximo exemplo, esse é o principal da pregação, é o exemplo de Narciso. Quando a gente fala em vaidade, a gente vai falar de Narciso, que foi um mito que foi crescido por conta de Sigmund Freud, que vai estudar um pouquinho melhor dessa questão do ser humano, que é a vaidade. Ele chama o narcisismo, o complexo de Narciso, enfim. Mas a gente, para quem não conhece a história, Narciso, ele viu o seu reflexo na água, se apaixonou tanto pelo seu rosto, pela sua imagem, ficou ali durante tanto tempo que acabou entrando na água e foi morto
por conta dessa paixão por si próprio. E aí a gente enfatiza aqui, a gente vai enfatizar aqui no instrumento do vaidoso, que é o reflexo de si. Aqui é o reflexo de si na água, pode ser o espelho, pode ser uma selfie, e eu particularmente gostaria de enfatizar hoje a selfie. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos da questão do espelho, pode passar, amor, que é um livro que eu particularmente gosto muito, que é A Aldeia do Silêncio, do Frei Beto, e aí eu trouxe a primeira selfie. Aí eu trouxe algumas passagens muito legais do livro, mas quando vocês ouvirem espelho, pensem na selfie, assim. Desse mundo de espelhos, onde a vista, com frequência, depara-se com o próprio rosto que vê, o visto se confunde com ver-se, o observado com o observador, como se o espelho insistisse em nos barrar a visão e nos devolver a mera superficialidade, impedindo-nos de penetrar nas profundezas do infinito. Esse livro é um romance, ele morava numa aldeia e ele acaba indo para a cidade, acaba indo parar no hospital. Aí ele, em algum momento ele fala, aqui no hospital encontro com frequência quem não possa viver sem se buscar imediatamente num espelho ou numa selfie, à procura de uma imagem que só existe na fantasia sequiosa. É como se quem se observa quisesse captar para si o reflexo observado, como se o espelho ou a selfie, ao reter e sugar o melhor de nós, caçoasse da nossa vaidade. Como não havia espelho na aldeia onde ele morava, não nos ocorria a violação da identidade. Ali, um via o outro e não se via no espelho. E aí, em algum momento ele está falando de uma enfermeira que ela se procurava o tempo todo no espelho ou em algum reflexo que ela pudesse se ver. Ele se pergunta, sem espelho perderia ela a identidade? E aí sobre espelho, sobre selfie, eu me lembrei de uma mitologia que existia, uma crença dos antigos, de que, eu não sei se vocês já ouviram isso, se as avós de vocês acreditavam nisso, que eles acreditavam que a fotografia tirava a alma da pessoa. A minha avó acredita nisso. E existe também uma história muito bacana que eu queria contar, assim, de 5 missionários norte-americanos no Equador. Vou ser bem rápido, que esse não é o foco, mas é uma história muito legal. 5 missionários no Equador, eles entraram com muita dificuldade de entrar em contato com uma aldeia indígena. Ficaram anos tentando entrar em contato até que conseguiram entrar, conviveram com esses índios. Depois de um tempo eles tiraram uma fotografia desses índios que acreditavam que a fotografia retirava a alma das pessoas. Os índios mataram esses 5 missionários, mas na noite em que eles foram mortos, na manhã do outro dia, os índios viram anjos pairando pelo rio que eles jogaram os corpos. E aí eles entenderam, pô, matamos gente errada. E aí eles tentaram entrar em contato com a família dessa pessoa, quiseram, olha, eu acho que eles falavam verdade, a gente quer ouvir essa verdade. A família desses 5 missionários voltaram para essa aldeia, para evangelizar essa aldeia. E muito legal, assim, porque quando a família chegou, os índios falaram, olha, a gente acredita que quando eu mato alguém injustamente, eu preciso de ser morto. E aí foi a brecha para evangelizar. Eles falaram, olha só, essa sua regra está certa. De fato, quando você comete um pecado, você precisa ser morto. Mas pode ficar tranquilo que teve alguém que já morreu no seu lugar. E aí eles passaram a evangelizar essa aldeia. Mas aí só para falar sobre essa crença que eu acho que é correta, de que o espelho ou a selfie de fato resgata e tira a identidade da pessoa. Eu trouxe aqui alguns exemplos de um movimento que acontece no final da Idade Média e no início da modernidade, que são as vanitas. Isso tudo para retomar o memento mori, que é trazer à memória a morte. As vanitas são pinturas de caveiras no meio da pintura, assim. Vocês podem observar aqui que são pessoas jovens que estão aproveitando a vida, estão comendo, e aí do nada aparece uma caveira aqui do lado, como se lembrasse, olha, você vai morrer. Olha, seu corpo aí bonito, que você super trabalha, que você se preocupa com ele, um dia vai acabar. Todos nós aqui, daqui a um tempo, estaremos todos mortos, seremos esqueletos.
Aqui é a Capela de Évora, em Portugal, que é uma capela feita de ossos humanos, que é para justamente retomar a cabeça humana que a gente vai morrer, que estaremos mortos. E aí na entrada da capela está escrito: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Está em português, porque é em Portugal mesmo. Então é para trazer mesmo a memória de que a gente vai morrer, de que isso daqui vai acabar um dia. E aí não é que a gente não precise de cuidar dos nossos corpos, senão o Pedro puxa minha orelha. Mas eu fiquei pensando que se você cuida uma vez do seu corpo que vai acabar, que vai virar isso daqui, eu acredito que você deve cuidar 10 vezes mais daquilo que vai permanecer para sempre. Se você cuida 10 vezes do seu corpo, acho que você precisa cuidar 100 vezes mais da sua vida espiritual e procurar estar tão malhado quanto o seu corpo, mais do que isso, estar tão mais próximo de Deus. E aí o Memento Mori é justamente para trazer isso à tona. Olha, a vida é passageira. Isso daqui vai acabar, esse corpo vai acabar. E aí isso remete muito ao texto clássico, quando a gente vai falar da vaidade, que é Eclesiastes 1 e 2, que vai falar a vaidade das vaidades. Todo mundo já conhece esse texto, eu não vou ler todo. Mas o autor vai falando que de tudo que você faz aqui na Terra é quase um pessimismo, né? Não adianta fazer muita coisa, porque tudo isso vai acabar daqui a uns 100 anos, ou até menos. Meu nome nem lembrado vai ser. Então não adianta muito a gente se esforçar aqui, se tudo isso vai passar. E aí a gente tem, a partir da modernidade, o que... Gente, eu estou me baseando muito no Café Filosófico, do Leandro Carnal, sobre a vaidade, o nome Orgulho Nosso de Cada Dia. E aí o Leandro Carnal, que é um historiador, ele vai nomear esse nosso tempo de reabilitação da vaidade. E aí é reabilitação e institucionalização da vaidade. A gente está reabilitando e a gente está institucionalizando isso. E aí afasta-se o momento mori e se retorna a vaidade de maneira institucionalizada. A gente não tem mais a morte tão próximo da gente. Os velórios nem são mais nas casas das pessoas, que é pra gente esquecer mesmo que a gente morre. E aí tem 3 pilares principais na nossa cabeça, da nossa geração. A primeira é que somos imortais. A segunda é que a morte não vai acontecer com a gente, isso não vai acontecer comigo. E eu não penso muito nesse tipo de coisa, morte, e isso particularmente é para mim um dos grandes desafios da evangelização, assim. Eu tenho entrado muito em contato ultimamente com pessoas que elas simplesmente não pensam sobre morte, sobre o que tem depois da morte. Lá na universidade eu tenho entrado em contato com o pessoal da engenharia, assim, eles simplesmente não pensam nisso. Sobre morte, o que tem depois da morte, e aí como é que você vai evangelizar para esse tipo de pessoa? E aí isso me remete muito a Lucas 18, versículo 8, que é: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E aí sobre reabilitação da vaidade, ele vai ter a literatura de autoajuda como fundamento, que vai trazer: olha, você é bom, você precisa gostar de você mesmo, você precisa se orgulhar de si, se você não gostar de você, quem é que vai gostar? Você merece estar aqui, o universo conspira ao seu favor, as estrelas hoje nasceram para que você exista e esteja aqui, você é muito bom. Ser humilde não pega bem, não fica muito legal você falar: não sei fazer isso, ou eu não consigo fazer isso, você não pode dizer. Ninguém se escuta, e isso me angustia muito, assim. Não sei se vocês já observaram como que se dão muitas conversas. As pessoas, elas não se escutam. Se uma pessoa fala de uma coisa de si que aconteceu na sua vida, a segunda pessoa da conversa vai falar de outra coisa que aconteceu na própria vida dela. Aí a outra fica falando da coisa que aconteceu na vida dela. E não há conversa, não há diálogo nisso. Ninguém se escuta, tá cada um só em torno do seu próprio umbigo, das suas vaidades. Pode passar, né? E ele vai falar um pouquinho também sobre a relação com as crianças, assim, como que a gente tem cada vez mais instigado e desenvolvido a vaidade, principalmente nas crianças, assim, que a gente acredita que toda iniciativa deve ser incentivada como se o humano fosse essencialmente bom.
E aí eu particularmente acredito que a gente está criando uma geração, a nossa geração já é bem mimada e vaidosa, mas eu acredito que as próximas serão bem mais vaidosas e mimadas, de crianças que são acolhidas em todos os seus mimos, crianças que não aceitam notas baixas, crianças que elas interpretam o tempo todo a regra. Esses dias eu fui jogar vôlei com um adolescente na praia e era muito engraçado, porque o professor falava as regras e eles interpretavam todas as regras. Não tinha regra no jogo de vôlei, assim. O professor falava qualquer coisa e eles traziam uma interpretação da regra e aquela regra era destruída. Então era um jogo sem regras. Então são crianças e adolescentes com muita habilidade na hermenêutica da regra, em ressignificar a regra. Pessoas que fogem o tempo todo da dor, do esforço. Aí o Karnal até fala assim, de crianças que são matriculadas em 1000 coisas. Começam no violão, quando começa a ficar um pouquinho mais difícil, desistem, são matriculadas no inglês. Quando começa a ficar um pouquinho mais difícil, são matriculadas no piano. E aí são crianças que sabem, têm conhecimento superficial de um monte de coisa, mas não se esforçou em nenhuma delas e não se aprofundou em nenhuma delas. E a gente também não sabe lidar direito com a dor. Qualquer dor, a gente se medicaliza, porque a gente não consegue lidar com a dor. E a gente substitui o dor do desgaste pela vaidade da novidade. Então, se o meu amigo fez uma coisa que me chateou, se a minha igreja rolou uma parada que eu não gostei, aí eu saio, vou para outra igreja, ou eu crio uma nova amizade, aí eu vou vivendo de vaidades da novidade, porque eu não consegui me aprofundar em nada. Bauman, né? Ai meu Deus, deu um branco aqui. O Bauman vai falar. Gente, esse é o Bauman, é um cara que vai estudar um pouquinho sobre a sociedade líquida, né? Sobre a pós-modernidade. Tem uma frase dele: eu me torno referência de tudo. Vaidades são virtudes, o que eu faço é extraordinário e é bom. Pode passar, amor. E aí esse daqui é um personagem que eu particularmente gosto muito do Pequeno Príncipe, que é o vaidoso. Lô, você pode ler pra mim? O segundo planeta era habitado por um vaidoso. O admirador veio visitar-me, exclamou à distância um vaidoso. Mal avistar o príncipezinho, porque para os vaidosos, os outros homens são seus admiradores. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Tu tens um chapéu engraçado. É para agradecer, exclamou o vaidoso. Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente, não passa ninguém por aqui. É? Disse o pequeno príncipe, sem compreender. Bate tuas mãos uma nas outras, disse o vaidoso. O príncipezinho bateu as mãos uma nas outras. O vaidoso agradeceu modestamente, erguendo o chapéu. Pode passar, amor, tem mais por aqui. E recomeçou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso tornou a agradecer, tirando o chapéu. Após 5 minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se com a monotonia desse jogo. E para o chapéu cair, o que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Não é verdade que tu me admiras muito? Perguntou ele ao pequeno príncipe. O que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, mais bem vestido, mais rico e mais inteligente de todo o planeta. Mas só tu mora no seu planeta. Dá-me esse prazer, admira-me assim mesmo. Eu te admiro, disse o príncipezinho, dando de ombros. Mas de que te serve isso? E o pequeno príncipe foi-se embora. As pessoas grandes são de fato muito estranhas, pensou ele, continuando sua viagem. Acho que a gente conhece muitas pessoas assim, né, que vivem em função dos elogios, dos aplausos. Só falta um chapéuzinho para ficar o tempo todo. E é muito engraçado que essas pessoas, quando você vai elogiar, elas é uma modéstia e humildade. Obrigada, mas ela tá adorando aquilo. E aí, nessa reabilitação da vaidade, eu fiquei pensando na relação com Deus, assim. A gente passou de um extremo ao outro, 2 extremos não muito saudáveis também. O primeiro extremo era o Deus inatingível, julgador o tempo todo, para um Deus hoje que é quase o meu servo, assim, quase que o meu mordomo, que faz tudo para me agradar.
Não sei se vocês conhecem pessoas assim, hoje eu peguei o ônibus, logo quando eu cheguei no ponto, Deus fez isso por mim, graças a Deus. E aí parece que Deus vive em função dos seus mimos, da sua vida, do seu amigo Jesus camarada que está em função de você, das suas necessidades, das suas vaidades. E agora, José? E agora, José? Se for público ainda. E agora? Me reconheci vaidoso, eu acho que eu gosto mesmo de elogio, eu acho que eu faço as coisas para ser aplaudido mesmo. Eu esqueci de falar no exemplo de Caim e Abel, assim, uma vez a gente teve um estudo bíblico com as pessoas sobre esse relato de que Caim matou Abel, e foi curioso que as pessoas quase todas justificaram a ação de Caim. Elas disseram, nossa, mas é ruim mesmo quando eu faço uma coisa e eu não sou reconhecido por isso. E começaram a dar exemplos, uma vez eu fiz uma coisa muito legal lá para a igreja e o pastor nem reconheceu. Eu me esforcei, chegou na hora de colocar outra pessoa no meu lugar. E eu fiquei abismada com aquilo, que as pessoas estavam simplesmente justificando a postura de Caim, que foi uma postura de fato pecaminosa. Mas enfim, e agora? Reconheci que eu sou vaidoso, reconheci que eu gosto de elogio, reconheci que eu faço as coisas para ser aplaudido depois, o que eu faço? Queria dizer que a graça é sobre você. E aí eu vou falar sobre a graça de Deus, sobre os exemplos que eu dei, assim. A graça de Deus sobre Adão e Eva. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então, sobre a ação deles, a pecaminosidade deles, Deus age sobre isso, com graça. Sobre a queda humana, há a boa notícia, o evangelho de que Cristo veio. E eu particularmente gosto muito dessa imagem, assim. Isso já deu um pouquinho de polêmica por ser Maria, assim. Mas eu particularmente gosto dessa relação entre as duas mulheres, assim. Eva com a maçã, encontrando esperança em Jesus que estava sendo gerado aí na barriga de Maria. Graça sobre Caim e Abel, pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que achasse, e tornou Adão a conhecer a sua mulher. E aí Jesus deu a oportunidade de um novo filho para esse casal, que foi Sete. E aí ele garantiu a geração da promessa. Antes de falar sobre Narciso, eu queria falar sobre a graça sobre Babel, que eu esqueci de falar aqui. A maioria das pessoas tem como a intervenção de Deus de mudar as línguas das pessoas como um castigo. Eu particularmente acredito que essa foi uma intervenção de graça sobre aquelas pessoas, porque elas acreditavam que elas, com a língua delas, com o jeito delas, tocariam aos céus. O que Deus faz? Com graça, Ele desce e confunde a língua das pessoas para que elas saibam que, apesar de línguas diferentes das suas, Deus age. Eu, particularmente, e aqui no púlpito a gente tem confessado vários pecados nossos, assim. Eu, particularmente, já cometi o pecado de Babel. Eu já fui vaidosa por conta dessa igreja, já realmente acreditei que a nossa igreja é muito legal, nossa igreja tem sofá, a nossa igreja a gente cita Bauman na pregação, nossa, a gente é muito bom. Graças a Deus, Deus já veio e já destruiu essa minha Babel e já me mostrou que mesmo em outras igrejas que a gente vive criticando, Deus age lá também. Então eu vejo a intervenção de Deus sobre Babel como graciosa também. Graça sobre Narciso. Narciso, se você é narcisista, se você gosta de ficar olhando seu reflexo numa selfie ou no espelho, olha para a cruz, olha para Cristo, para de olhar para você, para o seu rosto, se você acha bonito, e olha para Cristo, olha para a cruz. Em Gálatas 6,14 diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e para o mundo. Então para de se gloriar, para de achar que você é bom, se gloria na cruz de Cristo. Glória mesmo foi o que aconteceu naquele dia, naquela cruz. E aqui é um trecho de uma oração que eu gosto muito dos Arrais, que é um trecho de uma música. Pode ler, Pode. Que meu nome morra com o meu corpo, e que o de Cristo permaneça em mim. Isso aí.
Que o meu nome morra com o meu corpo e que Cristo permaneça em tudo. Que morra seu látis, que morra seu corpo bonito, que morra sua fama e que o corpo que ressuscite e que o látis que ressuscite seja de Cristo. Graça sobre o vaidoso. Se você é uma pessoa que gosta de aplausos, tem um conselho muito legal aqui pra você, lá em Mateus 6. Alguém pode ler pra mim? Tô terminando, gente, prometo. Guardai-vos fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que estes já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. É isso, galera. Se você gosta de aplauso, tenta começar a fazer as coisas de jeito que nem você mesmo fique sabendo. Se sua mão direita fizer, faz com que a sua esquerda, nem a sua esquerda fique sabendo. E essa passagem também me remete muito a quando Cristo fala que no julgamento, Ele vai julgar as pessoas que fizeram coisas. E aí Ele vai falar, as pessoas perguntam, quando foi que fizemos isso? Ou seja, a bondade que elas fizeram, nem elas mesmas perceberam. Então essas são as graças. Deus queria falar para vocês, se você se reconheceu vaidoso, Deus trabalha isso porque Ele tem trabalhado muito isso em mim, nas minhas vaidades. Poderia confessar muitas vaidades aqui para vocês, mas particularmente quero dizer que Deus tem trabalhado muito, várias vaidades em mim, assim, e Ele trabalha mesmo, de um jeito que até constrange a gente não sabe lidar muito bem, mas Ele faz, assim. Aí uma vaidade só das tantas que eu poderia falar, queria contar que eu sou muito envaidecida por acreditar que planejamento, eu realmente acho que eu sou muito boa nisso, assim, que eu sei planejar as coisas e sei executar as coisas, e eu gosto de planejar, e eu gosto que as pessoas aplaudam depois isso pra mim, nossa, que planejamento bom, Ju, como que você conseguiu executar isso? Nós somos da ABU, Aliança Bíblica Universitária, e na ABU, Deus colocou como diretor, acima de mim, o Gustavo, meu marido, que nem agenda tem. E aí... Olha o castigo de Deus aí, ó. Olha o castigo de Deus. Isso é necessário? Aí tem uns 2 anos que Deus tem me mostrado que apesar disso, Deus age, assim. Que Deus... Graça, né? Você chama a graça de Deus. É como se Ele dissesse, você se acha por saber planejar? Não preciso muito disso, não. Às vezes eu ajo até em alguém que nem sabe fazer isso. Meu Deus, Glória a Deus. sabor de mel. Baião de 2. Aqui vai. Gente, aí é isso, assim, só pra falar que Deus age. Se você Aleluia. identificou aqui aí alguma vaidade de Amém. você, Glória a Deus. pode passar. E se você identificou aí alguma vaidade de vocês, que nenhuma dessas passagens te ajudou, pode ficar tranquilo que Deus vai trabalhar. E aí, em todas as... quando a gente tratou, pra terminar agora, quando a gente tratou de todos os pecados, foi muito legal que a gente trouxe algumas perguntas que te ajudam. Me percebi guloso. Uma primeira pergunta que você pode fazer, que pode te ajudar, a gente trouxe algumas perguntas aqui. Para a luxúria, qual é a sua real insatisfação, assim? Por que você busca, por que você não se satisfaz? Por que você busca tanta insatisfação? Para a gula, se você é um guloso, que vazio é esse que tem dentro de você que você busca preencher com a comida? Se você é um avarento, se pergunta para você em que você está depositando o seu futuro. Se você é um irado, se você ficou irado em alguma situação, se pergunte por que isso me afetou.
Por que isso passou por mim? Por que isso ficou e isso me gerou ira? Se você é um soberbo, por que você tem essa necessidade de estar acima dos outros? E aí, se você se percebeu aí, um vaidoso, a questão é... E aí essa parte aqui, eu vou terminar com algumas perguntas que é para você ficar durante a semana, que aí a resposta dessas perguntas vocês vão trazer sexta-feira no 2 kg de sal, deverzinho de casa. Amém. É uma coisa que vocês vão ficar pensando e a gente vai discutindo 2 kg de sal. Depois a gente dá um informe sobre 2 kg de sal. Se você busca aplauso das pessoas, tenta identificar aí qual é o aplauso, qual que é o real aplauso que você não teve, que você busca em todas as pessoas. E aí vocês vão ler Hebreus 11, se alguém quiser anotar aí no celular, mas os líderes do 2 kg de sal vão anotar. Em Hebreus 11, diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. Por ela, depois de morto, ainda fala. Então vocês vão tentar buscar aí qual é o aplauso de quem que você está procurando. Tenta buscar o aplauso de Deus. Mas aí vocês vão tentar entender durante a semana que Caim também buscou o aplauso de Deus. E aí vocês vão tentar se perguntar durante essa semana por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim. Ficou uma pulga atrás na orelha aí? Ficou bem confuso mesmo? É para ficar bem confuso, que é para vocês virem no 2 kg de sal, que é pra gente conversar. Tranquilo? É isso, galera. Vamos orar? Referência, né? Vai pra fora. Caramba. Sem uma falta. Joga ovo. Testar a verdade. Pessoal, vamos orar, vamos orar. Pai, obrigada. Obrigado que o Senhor tem trabalhado as nossas vaidades, Deus. Pai, que a Tua palavra caia no coração das pessoas e frutifique, Deus. Que o Senhor trabalhe todas as vaidades das pessoas, Deus. Que a gente não te sirva para buscar o aplauso das pessoas, Deus. Que o que a gente faça, nem a nossa mão esquerda fique sabendo, Deus. Que o que a gente faça, a gente seja constrangido por Ti. Que o Senhor vai falar que a gente fez, a gente vai falar quando foi que fizemos isso, Deus. Ensina-nos a humildade, Deus. Tira a vaidade da gente. Ensina-nos a cuidar mais do nosso espírito do que do nosso corpo, Deus. Ensina-nos a nos aproximar cada vez mais de Ti. A cuidar do nosso corpo, mas que isso não seja o principal da nossa vida, Deus. Que a gente não viva em função dos aplausos dos outros, que a gente faça as coisas para Ti, Deus. Amém, Jesus. Se for para fazer, que seja para Ti. E que pela fé do nosso coração, que o Senhor aceite, Deus, as coisas que a gente tem que fazer para Ti. Cuida das nossas vaidades, Deus. Cuida das nossas sensações que a gente é bom em alguma coisa, que a gente é belo, que a gente é bonito, Deus. Destrói isso em nós, em nome de Jesus. Destrói a nossa necessidade de ser aplaudida, a nossa necessidade de achar que a gente é dono do futuro, de achar que a gente é bom nas coisas, Deus. Por favor, toma o Senhor a soberania da nossa vida, que a gente se submeta a Ti, Deus, e que o Senhor cuide da gente, que a gente não queira tomar o Seu lugar, assim como Lúcifer fez, Deus. Que o Senhor esteja no Teu lugar, que é o lugar de soberania e de reinado, Deus. Trabalha esse povo durante essa semana, trabalha a nossa vida, Deus, para o resto das nossas vidas e vai retirando cada vez mais os pecados que nos afastam de Ti, Deus. Que ao final da vida, que a gente não chegue mais belo, com um currículo mais bonito, Deus, mas que a gente chegue a uma estatura mais próxima de Ti e que a gente possa finalmente encontrar com a Tua face, Deus. Ser mais parecidos contigo. E pelo Teu sangue, Deus, a gente se encontre contigo. Que a gente experimente ser cada vez mais parecido contigo, com a Sua humildade, Deus, e com quem o Senhor é. Em nome de Jesus.